Bom, então, queridos, nós estamos falando sobre a cultura. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre cultura e a gente entendeu um pouco do conceito do que é cultura. O que é cultura? Cultura é um conjunto de crenças que determinam comportamentos, princípios e valores de uma pessoa, ou de uma determinada região ou país. Cultura, ela é um conjunto de crenças. O que são crenças? Um conjunto de hábitos. O que são hábitos? Um conjunto de disciplinas. E o que são disciplinas? Disciplina é um conjunto de exercícios. Então, por que nós falamos de cultura? Porque a ideia de Deus ter enviado seu Filho amado Jesus foi estabelecer, instaurar a sua cultura, a cultura do reino sobre a terra. Então, nós falamos sobre várias coisas na semana passada, inclusive de que Deus se importa com cultura. Quantos lembram disso? Deus se importa com cultura? Sim. Desde a origem, desde o Éden, Deus se importa com cultura. Antes do pecado de Adão e depois do pecado de Adão, mas nós não vamos entrar nisso. Hoje, nós vamos falar a cultura nos dias de hoje, a guerra cultural. Antes disso, eu quero que você abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 14 e 15 na RA. Abre aí, Felipe, para nós, por favor. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor para todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Versículo 15. Mas, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Volta no 14. O objetivo da nossa conversa aqui das terças-feiras é que você não mais seja um menino, não mais seja uma criança espiritual. Hoje, 90% da igreja na terra, ela ainda não amadureceu. A igreja ainda é um povo religioso, a igreja ainda vive num lugar de religiosidade. E a ideia de Deus nesses últimos dias, Deus está levantando homens para trazer o que? Um alinhamento na igreja. E para que a igreja seja alinhada, ela precisa ter um amadurecimento, ter clareza das coisas, ter clareza da palavra. Então o objetivo dessa conversa é para que você não seja mais menino, agitado de um vento para o outro. Olha, aqui é bom, olha, ali é bom. Não. A ideia de Deus é que você conheça a Cristo de verdade, aleluias. A ideia de Deus é que você o conheça e que você ande, caminhe com Ele dia após dia, amém? Então esse é o objetivo. Hoje nós vamos falar sobre a cultura nos dias de hoje. Como nós vimos que a cultura ela tem a sua importância para Deus, e Satanás ele veio para destruir a cultura do céu dentro do homem. Essa batalha, essa guerra espiritual, ela acontece desde o Éden até os dias de hoje. E hoje eu quero compartilhar com vocês algo para vocês entenderem um pouco mais da seriedade do que é cultura e de como o nosso adversário, o diabo, ele se importa com cultura. E ele se importa ele sabe que Deus ama a cultura e que Deus se importa com cultura, e por isso que o diabo, ele trabalha todos os dias para destruir a cultura do reino dentro de nós. Então, hoje nós vamos entrar numa esfera que nós chamamos aqui nesse mundo de política. Porém, eu não quero falar de política, eu estou falando de algo muito maior, amém? De reino. Nós vamos abordar um tema político, porém eu quero que você entenda algo muito mais alto, que está acima da política, ok? Então, para falar disso, como é que o diabo tem atuado nos dias atuais, eu preciso falar de Karl Marx. Quem já ouviu falar em Karl Marx? Karl Marx, ele era um judeu, ele era australiano, filho de judeu, e esse cara
ele não acreditava em Deus. Ele não acreditava em Deus, ele era um ateu. E Karl Marx, se você puxar a biografia dele, ele se envolveu com o satanismo. E então, tem uma biografia dele que eu li há muito tempo atrás, eu não sei se tem ainda na internet lá, e fala que um dos sábios satanistas falou assim, ó, esse cara vai ser o cara que vai conseguir cumprir aquilo que a gente quer. Cumprir aquilo que a gente quer, o nosso plano. Então Karl Marx, ele recebeu uma sabedoria que não foi do alto. A Bíblia diz em Tiago que a sabedoria terrena, ela é diabólica, se você ler lá. Eu não quero entrar nisso hoje. Mas Karl Marx, ele teve uma grande ideia. Então ele fundou o comunismo. O que é o comunismo? Para muitos o comunismo tem a ver com política. Mas o comunismo não tem nada a ver com política. O comunismo, ele é muito mais acima da política. Por quê? Porque o comunismo é uma ideia, é um estilo de vida, é uma ideia de mundo ateísta. É um estilo de vida que você vive aqui na terra de uma maneira ateísta. É você viver aqui na terra entendendo que Deus não existe, mas que o seu Deus é o Estado. Então, Karl Marx criou o comunismo. E quando ele cria o comunismo, ele fala, olha, nós precisamos estabelecer isso. Só que ele começa, então nascem as revoluções, ele começa a fazer várias revoluções. Só que esse embate para querer imprimir o comunismo, ele não tem muito sucesso. Então, uns anos depois, eu estou resumindo a história para você, tá? Porque a ideia não é falar de política, a ideia é só para você ter um prisma do que nós estamos falando. E depois passou uns anos à frente, e nasceu um cara que eu falo que esse daí foi um dos apóstolos de Satanás, chamado um italiano filósofo chamado Antônio Gramsci. Querido, a maioria dos filósofos não acreditam em Deus. E você fica lá no YouTube, no Instagram, gostando das palavras dos filósofos. A maioria dos filósofos não acredita em Deus, tá? A maioria. Então, nasceu um cara chamado Antônio Gramsci, um italiano. E esse italiano, quando estava preso, ele escreveu um livro. E ele fez um livro onde ele falava assim, olha, ele com um amigo dele, eu não lembro o nome desse amigo dele. Depois eu passo o livro para vocês, se vocês quiserem. E aí, esse Antônio Gramsci, ele escreveu um livro, ele falou assim, olha, Karl Marx, ele tem razão de tudo isso aí que ele está falando. Só que a maneira que ele está querendo introduzir o comunismo não está sendo sábia. Então a gente precisa trabalhar de outra maneira. Então a gente, ao invés de introduzir no embate, na força, a gente precisa inserir o comunismo de uma maneira que as pessoas não possam ver. E essa maneira tem que ser através da cultura. Então a gente pode entrar através do teatro, do cinema, do jornalismo e de tudo isso. Então Antônio Gramsci escreveu um livro para você danificar, como você acabar com uma cultura judaico-cristã na terra. E esse livro, eu não lembro o nome dele, depois eu te passo. É um livro que é a Bíblia de todo comunista. Vocês estão entendendo que eu não estou falando de política? Satanás sempre terá um plano para destruir a obra de Deus dentro do coração do homem. Então Antônio Gramsci, ele chegou e falou assim, olha, vamos criar isso. Então ele criou um livro que é uma Bíblia hoje. Inclusive, através desse livro, tem estratégias claras para os comunistas destruírem uma sociedade judaico-cristã. E os Estados Unidos foi o primeiro país que era judaico-cristão que foi destruído. Hoje, as bases dos Estados Unidos estão arrebentadas. Hoje, Hollywood só tem satanista. Está cheio de satanista fazendo desenho para as crianças. E a gente não sabe disso. Muita gente não sabe. Então ele criou um livro. E esse livro, ele colocou
no início do livro assim, ó, este livro é em homenagem ao primeiro revolucionário da terra. Sabe qual é o nome do revolucionário? Lúcifer. E sabe quem foi lá pegar esse livro e pediu autógrafo? Barack Obama, Hillary Clinton e várias outras celebridades que nós outrora achávamos que era muito bom, que parecia pessoas muito boas. Então o comunismo começa a ser introduzido na terra. Isso não é de agora, querido, eu estou falando de 1800 e alguma coisa, ok? Então começa a ser introduzido, e essa batalha cultural, ela acontece desde o Éden até os dias atuais. Esse livro chama O Comunista Nu. Eu tenho lá em casa, O Comunista Nu. E esse livro é de um cara que foi da CIA, e esse cara, ele conseguiu achar esse livro, que é a Bíblia dos Comunistas de Antônio Gramsci, que ele fez juntamente com um amigo dele. E ele começou a denunciar isso. Ele falou, cara, isso aí não era teoria da conspiração, isso é uma verdade. E ele começou a ver um monte de coisa lá, um monte de estratégia que eles estavam traçando para destruir uma sociedade judaico-cristã. Vocês querem ver um pouquinho dessa estratégia, sim ou não? Eu vou mostrar para vocês. Então eu enumerei num documentário 9 itens, 9 estratégias que todo comunista, lembra disso, o comunismo não é política, o comunismo é uma estratégia do diabo para destruir a cultura do céu, ok? Guarde isso. Primeira meta, eliminar, isso daí não é agora, tá? Isso aí foi lá atrás, tá bom? Tá claro para vocês isso? Hoje parece a conversa um pouco técnica, mas eu tenho certeza que vai ser de grande valia para você. Primeira meta, eliminar a oração das escolas, alegando que ela viola o princípio de separação de igreja e estados. Você sabia que antigamente, quem é mais velho sabe, que antigamente em qualquer escola tinha uma oração? Ou rezava lá o Pai Nosso, né? Lembra? Ou nas escolas cristãs faziam uma oração mesmo. Hoje existe isso? Não. Satanás já conseguiu o que ele queria nos dias atuais. Segunda meta, descreditar a família como instituição. Queridos, antigamente a família era algo inviolável. Hoje, como é que está a família? Virou banal, está banalizado, né? A gente casa hoje, separa amanhã e virou algo muito comum. Hoje os artistas ensinaram para nós que a gente, não tem problema, pode separar, está tudo bem. Antigamente, família era a coisa mais sagrada que era, não era? E qual foi a primeira instituição que Deus estabeleceu na terra? Família. Família. Vamos lá. Encorajar a promiscuidade e o divórcio fácil. Olha lá. Vamos lá. Tomar o controle das escolas, usá-las como meio de transmissão para o socialismo. Suavizar o currículo. Tomar o controle das associações de professores. Queridos, qual professor hoje? A maioria dos professores de escola hoje é tudo comunista. A maioria hoje no Brasil, os professores, não tem os sindicatos aí? Por que eles criaram sindicatos? Para governar a mente das pessoas, para ser massa de manobra. Você está entendendo que eu não estou falando de política? Porque o professor é aquele que educa. O professor é aquele que educa. Olha, vamos entrar nas escolas. Olha, vamos divulgar a promiscuidade. Recentemente o pessoal fazendo teatro lá, pelado lá, e para eles estava tudo bem, não era? Não, isso é cultura, isso é arte, não é? Isso é arte. Que isso? Isso é arte.
Suavizar o currículo. O que é isso? Suavizar o currículo. Antigamente, para você entrar numa empresa, você tinha que o quê? Ter um bom currículo, não era? Antigamente na escola você tinha que o quê? Você tinha que passar de ano, não é? Hoje como é que tá? Só vai na escola que você passa, não é assim? Sabe o que eles estão criando? Uma geração que não pensa, uma geração sem intelecto, uma geração que não raciocina. O que é mais fácil? Eu governar um cego ou uma pessoa que vê? O que é mais fácil se eu quero enganar uma pessoa? Meu filho, me ajuda aqui. Calma aí, eu vou te ajudar. Eu vou jogar ele no precipício. Se ele enxergar, ele deixa eu jogar ele no precipício? Mas se ele não enxergar, eu jogo fácil. É assim que o diabo trabalha. Deixa eu falar uma coisa aqui. Você acha que o diabo está gostando dessa reunião aqui? Ele me odeia. Faz um bom tempo. Eu sei o que eu faço lá no inferno. Ele me conhece bem. Porque quando você tem um entendimento da verdade, você é liberto do engano. E o diabo, ele odeia quem traz luz, entendimento. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aleluia. Neste exato momento o diabo está furioso, porque algumas pessoas aqui estão entendendo algumas coisas com relação às coisas espirituais. Quinta meta: eliminar todas as leis que regem a obscenidade, chamando-as de censura e uma violação de liberdade de expressão e de imprensa. Hoje qualquer coisa que você fala, não, isso aqui está errado, sabe o que eles falam? Isso é censura, você está parando a liberdade de expressão, não é isso? Isso aí a gente ouve hoje, mas isso aí começou em 1800 e tralalá. Será que o diabo está conseguindo a sua meta? Sim ou não? Tá sim, ele está conseguindo, mas graças a Deus pela igreja de Cristo. Aleluia. Sexto, quebrar padrões culturais de moralidade, promovendo a pornografia em livros, revistas, filmes e televisão. Antigamente, a pessoa, para ver algo que não era legal, o que ele fazia? Ele ia em lugares específicos para ver aquelas coisas. Não vou falar aqui porque tem criança, tem adolescente. Mas hoje a promiscuidade, a prostituição, ela está exposta na internet, sim ou não? Está exposta. Hoje você abre o celular, nem que se você é uma pessoa tranquila que não vê nada, já aparece para você, te apresentando. Hoje o banquete está assim. Por quê? Porque a ideia do diabo é que você fique embriagado o tempo todo com essas coisas. O tempo todo. Porque quando você fica embriagado com essas coisas, você vai perdendo os princípios e valores de Deus. O diabo, querido, ele odeia o ser humano. O diabo odeia você. Guarde isso. O diabo odeia você. Sétima, apresentar a degeneração e a promiscuidade homossexual como normal, natural e saudável. Olha, ser homossexual é saudável. Hoje você vai falar alguma coisa e você fala o quê? Você é homofóbico. Não é assim? Felipe, e se algum casal de homossexual quiser se reunir aqui? Uma vez a Mila chegou para mim, tinha o pessoal que trabalhava para ela, era um casal de homossexual, lembra? E ela falou, Felipe, eles queriam ir se reunir. Pode? Eu falei, claro que pode. Eu só vou pedir uma gentileza, para que eles possam respeitar o ambiente que a gente está. Então, o nosso ambiente é um ambiente cristão. A gente vive numa cultura cristã. Então, ele pode fazer o que ele quiser. Só que aqui dentro da casa, não fica de mão dada, não vai dar beijo. Porque a obra de Deus, quem faz, é o homem ou é Deus? É Deus. Está tudo bem. Jesus disse, vinde a mim. Ele está falando assim, vinde como estás.
mas ele não disse permaneça como estás. Um evangelho sem transformação não é evangelho. Então a ideia do comunismo, a ideia de Satanás é deixar o pecado, é fazer com que o pecado se torne algo comum e normal, e detalhe, saudável aos nossos olhos. Oh querido, imagina, você não pode ser assim. Queridos, nos Estados Unidos está cheio de banheiro que agora pode entrar, não que não tem mais masculino e feminino, está cheio de banheiro que agora é para todo mundo. Querido, nós estamos vivendo numa geração que já passou, tá? Nós estamos vivendo já numa geração de andrógenos. Você sabe o que é isso? A pessoa gosta de homem igual de mulher. Os amiguinhos, eles simpatizam com meninos e com as meninas. E sabe o que as pessoas falam? É normal. E sabe o que os pais falam? É normal. As escolas hoje particulares mais caras são as que mais ensinam coisa errada. Por isso que o Ministério Alguém que Ama Você, nós temos como projeto estabelecer escolas. Porque, queridos, nós temos que preservar e cuidar da cultura do reino, aleluia. Você entende a seriedade do que nós estamos falando? E você entende que nós estamos falando de coisas, de metas que foram estabelecidas em 1800 e tralalá? 8. Infiltrar na imprensa e tomar o controle dos postos chave no rádio, TV e cinema. Como é que estão os nossos cinemas hoje? O jornalismo hoje é tudo comunista, é tudo socialista. Quando a gente fala de comunismo e socialismo, eu estou falando de uma maneira grosseira, tá? Não estou falando de maneira específica dentro da política, mas coloca aí, comunismo, socialismo, é tudo igual. Tem o comunismo, o socialismo, que é tudo igual, e agora tem o globalismo, que é a mesma coisa. O que é o globalismo, Felipe? É o comunismo de terno e gravata, mais educado, mas o objetivo dele é o mesmo, tá entendendo? E 9, a meta número 9, e eu li isso tudo para você, para falar a 9, para você acreditar em mim o que eu estou falando. Meta número 9, infiltrar nas igrejas e substituir a religião revelada pela religião social. Mas o que ele estava querendo dizer? Olha, eu preciso substituir o evangelho puro e genuíno de Cristo. O que é a religião revelada para eles? É o evangelho que eu adquiro por meio de revelação, está entendendo? E o que é a religião social? É uma religião que ela está se comunicando com Deus por meio de obras, de projetos sociais. Como é que está a igreja nos dias de hoje? Ela está fazendo obra, mas ela tem vida dentro dela? Não tem vida. Então a gente acha que por entregar uma cesta básica a gente está fazendo a obra de Deus. E não estou dizendo que é errado você fazer obra social, não, porque Deus estabeleceu isso para a igreja. É função da igreja cuidar do mundo. Aleluias. Mas quando você substitui a religião revelada, você está substituindo o evangelho que você adquire por meio da revelação do Espírito. E o que é você substituir a religião revelada? É você tirar o povo de Deus de um lugar chamado intimidade. É você tirar as pessoas de um lugar chamado quarto. Querido, como é que está a igreja hoje? Faz conta comigo. A igreja só quer saber de ativismo. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, culto. E o tempo a sós? E o tempo a sós? Como é que está o tempo a sós da igreja? Estou falando uma mentira aqui? A igreja tem ensinado para as pessoas passar tempo a sós na prática? Ó, querido, vai para o quarto, fica lá. Passe tempo a sós com Deus, meditando na palavra.
Hoje nós estamos vivendo um evangelho de obra. Hoje nós estamos vivendo um evangelho social. E é essa a minha briga com a noiva de Cristo dos dias atuais. A minha oração é que Deus levante homens e mulheres que queiram de fato estabelecer o reino de Deus. E para estabelecer o reino de Deus, eu preciso convidar você, para que você não venha a mim, mas para que você vá a Ele, aleluias, para que eu possa estabelecer a verdadeira religião, para que eu possa estabelecer o evangelho puro e genuíno de Cristo na sua vida, para que eu possa te conduzir para um lugar de revelação. Você precisa de um quarto, você precisa de uma Bíblia e de um quarto, e nada mais, nada mais. Queridos, essa semana, na verdade toda semana eu tenho algum caso que as pessoas estão chorando, você não gosta mais de mim. Deixa eu falar algo para você. Eu, pastor Felipe, não sou chamado para cuidar de pessoas. Os ministros do evangelho, eles não são chamados para cuidar das pessoas. Uma vez uma pessoa me ligou e falou: Felipe, eu estou te passando uma pessoa aí para você cuidar dela para mim. Eu falei: meu filho, eu não posso fazer isso. Eu entendi o que você está querendo dizer. Você está querendo que eu sirva a ela, está tudo bem, eu vou servir sempre, eu sou um servo, mas eu não posso, eu preciso corrigir a sua fala. Eu não posso cuidar de ninguém. A única pessoa que tem autorização do céu para cuidar de alguém, essa pessoa se chama Espírito Santo. A função de um homem de Deus, a função de um ministro do evangelho é apenas equipar pessoas, aleluias. A minha função aqui como ministro do evangelho é equipar você, para que no dia que eu não estiver aqui, você saiba viver em alto nível em Deus, aleluias. O meu trabalho é colocar ferramentas em você, para que você possa aprender a andar com Deus. Mas eu não nasci para cuidar de ninguém, porque só existe uma pessoa que é capaz de cuidar do ser humano. Essa pessoa se chama Espírito Santo. Jesus disse: as raposas têm covis, os passarinhos têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Sabe o que ele está ensinando? Os filhos de Deus só tem um lugar de cuidado, é no Senhor. Querido, não sou eu que vou cuidar da minha esposa, nem ela cuidar de mim. Querido, dentro de um relacionamento chegará um momento que você estará só você e Deus. Chegará um momento na sua vida em que ficará só você e Deus. Eu sou casado, eu amo minha esposa, mas eu tenho certeza que chegou dias na vida dela que precisou romper coisas, e foi só ela e Deus. Assim como foi na minha vida, porque nós somos limitados, aleluia. Nós precisamos criar uma igreja madura. Querido, isso aqui vai explodir. Você acha mesmo que o irmão Felipe aqui, o pastor Felipe, vai dar conta de ficar falando com você? Você acha? Eu adoraria. A Mila teve um sonho esse tempo atrás, né, Mila? Depois um dia você vai me contar isso aí, que é importante o que ela teve o sonho, de algo que vai ajudar a igreja. Queridos, por que você acha que Deus mandou colocar as mensagens, os ensinos na internet? Para que você fale assim: ó, querido, você quer aprender alguma coisa? Pega uma coisa boa aqui, se você acha que isso aqui é bom. Você entende? Mas o nosso trabalho não é cuidar de pessoas, o nosso trabalho é equipar pessoas, aleluias. Então, qual é o objetivo do diabo com tudo isso aqui? Destruir a cultura do reino dentro do homem. Então, querido, se você é um cristão saudável, que entende a palavra de Deus, pelo amor de Deus, se você votar em alguém que tem viés de esquerda, você não entendeu nada. E eu não estou falando de política. Ah, mas eu vou votar nulo. Se você votar nulo, você está deixando a injustiça reinar.
Felipe, mas a pessoa de direita lá, eu não gosto muito dela. Então, às vezes eu também não gosto. Mas a minha função como um cidadão dessa terra, eu preciso pelo menos ter um voto em algo que tem princípios de Deus. Está entendendo? Porque eu não estou preocupado com a esfera política, eu estou preocupado com a esfera do reino. Aleluias. Eu era viciado em política. Deus um dia falou para mim: para com tudo isso, porque quando o anticristo vier, ninguém vai saber se é direita ou esquerda. E às vezes ele pode vir pela direita e você não está nem vendo. Da esquerda eu já sei que é o Satanás. Por quê? Por que eu sei que é o Satanás? Porque os princípios e valores não são de acordo com a natureza de Deus. Está entendendo? Posso continuar ainda ou vocês querem que para? Agora nós vamos para outra parte, que vai ficar legal. Então, Felipe, depois de tudo isso que você falou, como é que está a cultura nos dias de hoje? Anota aí, a cultura nos dias de hoje se divide em 3 partes. A cultura nos dias de hoje se divide em 3 partes. Quais são elas? Cultura pagã, cultura cristã. O que é cultura pagã? Nós já falamos na semana passada. Cultura pagã é toda cultura onde Cristo ou Deus Pai não é o centro. Ou seja, a pessoa fala assim, já viu essa linguagem? Ela serve em vários deuses, inclusive a Jesus, inclusive a Deus. Ai não, Deus, Ele ama todas as religiões. Deus está em todas as religiões, porque Deus é Pai, Deus é amor. Quando você vê essa linguagem, você não precisa brigar com a pessoa, mas eu quero que você entenda que essa pessoa, ela vive debaixo de uma cultura pagã, entendeu? Então nós temos cultura pagã. O mundo agora está tendo uma guerra cultural. Nós temos a cultura pagã, que é uma cultura diabólica, demoníaca, é uma cultura onde eu adoro vários deuses. Quem era o símbolo na Bíblia de uma cultura pagã? O Egito. Toda vez que você vê falando do Egito, o Egito é um símbolo do mundo. A Bíblia fala assim: não ameis esse mundo. Quando fala de não amar o mundo, é o sistema desse mundo, é a cultura desse mundo, está entendendo? Aí nós temos cultura cristã. O que é cultura cristã, Felipe? Cultura cristã é onde Cristo é o centro. Cristo é o centro. Se Cristo é o centro, a palavra de Deus é o centro, não é a igreja não. Já viu aquela pessoa que fala assim: eu sigo a igreja? Errado. Você tem que seguir a palavra, Cristo. Cristo é o pão da vida, não é a igreja. Cristo é o pão da vida. A igreja é o corpo de Cristo. Amém? Ou seja, a cultura cristã é uma cultura que vive debaixo dos princípios e valores de Deus, princípios e valores que estão na palavra. Se eu falar algo aqui fora da palavra, sai correndo. Homens e mulheres de Deus vão te atrair para Ele, sim ou não? Não, vão te atrair para Deus. Eu não quero que você corra atrás de mim, eu quero que você corra atrás do Senhor. Eu sei o meu papel e função no corpo de Cristo, é te ajudar, como um irmão mais velho, como aquilo que o Senhor me capacitou dentro de uma paternidade. Eu sei o que eu faço, mas mesmo assim, graças a Deus eu sou limitado. Aleluias, porque o único que pode fazer tudo em você se chama Jesus Cristo. E nós vivemos debaixo de uma terceira cultura. Vocês estão entendendo o que eu estou conversando aqui, gente? Qual é a terceira cultura? Cultura religiosa. O que é cultura religiosa? É uma cultura que o homem é o centro. Vou repetir: cultura religiosa é uma cultura onde o homem é o centro. Como é que é isso, Felipe? Jesus falou disso quando ele falava dos fariseus, que eram os religiosos da época. Cuidado com o fermento dos fariseus. Semana que vem nós vamos falar disso. Porque a cultura religiosa
tem o dedo do homem. Eles creem em Deus, ele ama Deus, mas ele quer trazer a doutrina dele. Ele quer colocar a doutrina do homem. Olha, a partir de agora os homens sentam de um lado, as mulheres sentam de outro. A partir de agora, você precisa, para você agradar a Deus, usar terno e gravata. E as mulheres, para dizer que são santas, têm que andar de saia lá embaixo. Aonde está isso na palavra? Pelo amor de Deus. Então eles usam aquelas palavras de efeito. Quando você vai no tribunal falar com o juiz, você coloca a sua melhor roupa. E quando você vem adorar a Deus, você não coloca a sua melhor roupa. E aí você cai no efeito. Querido, se fosse assim não tinha gente salva aqui. Tem uma pessoa que, eu não vou falar o nome dela, ela falou assim, desde o início, há 8 anos atrás, ela falou assim, cara, se você falasse que eu não podia ir de bermuda no culto, eu nunca ia estar com vocês. Porque essa pessoa não gosta de usar calça, só gosta de bermuda. Jesus também ama os caras que andam de bermuda. Aonde que está escrito que você tem que andar de terno e gravata? Agora é lógico, homens e mulheres, eles sabem se vestir, né? Homens e mulheres de Deus sabem se vestir, pelo amor de Deus. Nós já falamos semana passada. Se você não viu, veja o áudio de semana passada, que está espetacular. Felipe, me dá exemplos de cultura pagã. Vamos lá. Cultura pagã, eu vou falar algumas aqui. Não está todas aqui, porque até não tem como enumerar, mas só para você ter uma noção. Vamos lá. Exemplos de cultura pagã. Uma que ninguém fez: simpatia. Quem fez simpatia já? Né? E você acha que simpatia é algo tranquilo, né? Só que simpatia é a mesma coisa, você está ativando a feitiçaria. Olha que belezinha! É um mini feiticeiro? Vassoura atrás da porta. Quem já fez isso? 3 pulinhos. E os 3 pulinhos do final do ano? Não tem uns 3 pulinhos desses? 3 pulinhos? Ai, vamos lá. Fora a cueca de uma cor. Não vou nem falar, né? Ai, meu Deus. Copacabana que eu diga. Não passar debaixo da escada. Ai, não pode passar não, que dá azar, sei lá. Gente, eu nem conheço essa cultura aí. Graças a Deus, Jesus foi bom para mim. Mas eu vi meus amigos fazendo isso aí. Gato preto, coitado do gato, gente, é um bicho. Gente, tem gente que vê gato preto, quer matar o bicho, quer jogar pedra. É bichinho, é gato. Deixa eu falar para vocês, é um animal que Deus criou. Se fosse até as pombinhas que eu quero matar lá em casa, lá que Deus também criou, né, pai? Mas, nossa, que enche meu saco lá. Tô brincando. Então, queridos, vamos lá. Bater na madeira. Ai, quem já fez isso? Quem já fez isso? Quando dá risada, que já fez, né? Vai toda hora. Até hoje se bobear. Nossa, então vai acontecer. Não, menino, está repreendido em nome de Jesus. Ainda quer usar Jesus? Vamos lá. Amuleto da sorte. Eu lembro quando eu era pequeno, eu sou daquela época do pé de coelho. Tinha aquele chaveirinho de pé de coelho. Aí meu pai vai lá e me dá um pé de coelho. Eu falei, meu Deus, olha o que o chá está fazendo comigo. Está me introduzindo uma cultura pagã e eu não estou nem vendo. Eu lá achando que o pé de coelho ia me dar sorte. Agora tem outro, né? Que eu não vou nem olhar para a cara. Signos, mapa astral. Eu não vou nem olhar para a cara de raiva. Ai, é aqui, sabe? Nossa. Ô Felipe, é aniversário. Você é de que signo? Ah, isso é de Libra, né? Ai, os librianos. Ah, Satanás. Oh, meu Deus, onde que está isso, gente? Vamos lá. Sempre em busca de um guru para fazer as previsões do futuro. Quem que vai nos guruzinhos? E aí você se converte, sabe o que você faz? Eu vou na casa da profeta tal. Eu vou na casa do profeta tal.
Porque o ser humano, ele é místico e ele sempre está atrás de um guru. E homem de Deus para muitos é aquele que vai lá e profetiza. Uma vez foi uma mulher em casa, quando Deus começou a me trazer muita gente, Deus falou, aí o André teve uma visão, ele via um monte de gente chegando em casa, de terno e gravata. O André falou assim: vai vir muita gente rica para você começar a servir. Aí a gente falou: vamos observar. Passou um mês, cara, começou a vir gente de tudo quanto é canto aqui. Aí começou a vir gente de Ribeirão, daquelas cidades ali do lado de Ribeirão. E aí veio uma senhora, e ela chegou toda arrumada, elegante, e ela pensou que tinha um guru, e ela rodou. Eu ouvi ela, orei por ela, e quando acabou, ela veio querer tirar um dinheiro. Ela falou assim: eu falei: o que a senhora está mexendo aí? Ela falou: não, vou te pagar. Eu falei: o quê? Oi? Eu falei: querida, aqui não é consulta. Eu falei assim: no dia que a senhora entender sobre ofertar, a senhora um dia pode até fazer isso, eu posso até receber, mas eu não quero nada. Jesus falou: recebei de graça e dai também de graça. Aleluias. Mas as pessoas já estão acostumadas com isso. E aí você se converte, você quer pegar a cultura pagã e introduzir no cristianismo. Eu não sou guru de ninguém, eu só sou um filho de Deus que Jesus chamou para ajudar as pessoas em Deus. Só, mais nada. Eu não passo nada mais ali, eu não sou especial. E se você andar comigo, sabe que você vai ficar decepcionado. Sabe por quê? Porque eu sou chato, sou bravo, e eu xingo às vezes de braveza, e Deus me puxa a orelha toda hora. Entendeu? No dia que eu atraí as pessoas para mim, eu caí no engano, independente de saber aquilo que eu carrego. Posso continuar? Vamos lá. Cultura matriarcal. O que é cultura matriarcal? Já viu no mundo como é que é? Como é que é no mundo? No mundo é assim, lá em casa, quem manda em casa, quem dá a última voz é minha esposa. E aí todo mundo faz essa brincadeira perto de mim para ver se eu dou risada. E não tem nada a ver com machismo. Queridos, nós vivemos debaixo de uma cultura patriarcal, porque Deus é pai. Não tem nada a ver com machismo. A Bíblia fala que Deus é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Se a gente entrar em casamento aqui, vocês estão na roça. Sabe por quê? Porque as mulheres querem ser cuidadas, mas ela precisa entender que existe uma ordem da família. E não estou dizendo para você, homem, para você usar disso para você ficar machucando a sua esposa, mas eu estou querendo dizer que existe uma ordem. A mulher nasceu para ser cuidada e o homem nasceu para ser honrado. Quando a mulher não honra o marido, esquece, ela nunca vai ter cuidado. Porque Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Quando a mulher exerce honra, aí o marido tem prazer de cuidar. Existe uma ordem das coisas. E não foi o homem que estabeleceu, foi Deus. Eu sirvo muitos casais. Mas então, voltando, nós não vivemos debaixo de uma cultura matriarcal, mas é patriarcal. Quer dizer que então que o homem que manda? Não. Casamento é um time. É um time. A Bíblia fala, a Bíblia é bem clara, que quando casa, os dois se tornam uma só carne. É um. Só que, fala uma coisa para mim, é um só. Quando você se casou, você agora é uma só carne com a sua esposa e com o seu marido. Agora me responde uma coisa: se você vê um corpo com duas cabeças, isso é normal? Isso é anomalia. Ou seja, precisa ter um cabeça. Ou seja, o homem tem um papel dentro do casamento, a mulher tem um papel dentro do casamento. Pronto. Ninguém é maior que ninguém. Então, o casal tem que conversar, tomar as decisões juntos e tudo mais, está tudo certo. Entendeu? Aleluias. Vamos lá. Relacionamentos abusivo da parte dos homens para com a mulher. Uma vez me ligou uma pessoa e falou assim: cara, eu estou muito bravo com a minha esposa porque ela não quer trabalhar, ela tem que trazer o dinheiro aqui. Eu falei: você quer ouvir a verdade ou a mentira, meu filho? Eu falei: querido,
Vamos lá, deixa eu te ensinar. Quando o casal se casa, a mulher pode trabalhar, sim ou não? Pode. Mas ela tem que trabalhar? Não. O homem casou, ele pode trabalhar? Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Tem, mais uma vez. Tem. O homem é o provedor. O homem de Deus, ele é o provedor. Espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. O homem, ele precisa ser protetor, provedor e amigo de Deus. Vai tocar no meu filho lá para ver como é que você vai ver. Você vai achar para sua cabeça. Vai querer, quando eu falar para o meu filho Bernardo, não faz isso. Se você, não, deixa ele. Você vai ver minha cara como é que vai transformar na sua frente. Você vai falar, nossa, o que aconteceu, gente? Não mexa na minha autoridade. E é assim que você tem que fazer no seu lar. Todas as pessoas que eu sirvo, eu peço autorização. Fulano, posso falar com sua esposa aqui e tal? Ela tem liberdade? É assim que funciona. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Então os homens hoje estão tudo folgado. Está cheio de homem que parece mulher. Está cheio de menininha. Ai, falou para mim uma palavra dura. Vai te converter, rapaz. Para com esses negócios. Você tem que ter postura de homem. Eu ensino meu filho tem um temperamento bem mais tranquilo, mais flexível. Eu preciso ser mais firme com ele. Tudo ele se dói. Eu falo, cara, não é assim não, vem aqui, ó, vem que a pai vai te ensinar. Ah, eu não estou conseguindo, não, vem aqui, ó. Os homens, eles têm que solucionar o problema. Ah, tem um problema, esquece o problema, vamos resolver. Querido, nós estamos perdendo a geração. Satanás está entrando na cultura. Os homens não são mais homens. Se bobear, parece um negócio que fala, ai, pula no colo da mulher. A Bíblia fala que o justo é mais intrépido que o leão. Querido, nós somos soldados de Cristo, aleluias. Ixi, esse aleluia está fraco. Amém. Eu quero ouvir os homens falar, gente. As mulheres estão ganhando dos homens. Nós somos macho. Ai, cara, eu estou sem trabalho. Se vira nos 30, guerreiro. Quando eu fui militar, eu aprendi isso. Eu nunca mais esqueci. O mundo gira, infantaria se vira. Meu filho é assim, eu falo, o mundo gira, ele fala, infantaria se vira. Eu falo, então vai se virar. Ué. Querido, nós estamos perdendo, nós estamos entrando, querido, deixa eu te falar, acontece um estrago na terra se você entrar no lugar da esposa e a esposa entrar no seu lugar. Não deixa a mulher te governar. E não estou falando para você brigar, nada, gente. Você está me entendendo o que eu estou falando, né? A mulher não pode entrar na esfera do homem, nem o homem entrar na esfera da mulher. Eu vejo muitas mulheres perdendo o casamento porque elas estão entrando na esfera que não é dela. Deixa eu mudar aqui, senão vai dar guerra do Golfo aqui. Vamos lá. Dias de festas comemorativas completamente equivocadas. Linguagem não sadia. Hábito de falar mentiras. Ah, é só uma mentirinha. Isso é uma cultura pagã. E os vendedores de plantão? Eu tinha um time de vendedor, fui vendedor. Querido, vendedor é a raça que mais mente que tem, pelo amor de Deus. O vendedor bom é que não mente. Graças a Deus, Deus me treinou para ser um vendedor bom. Mas apareceu para mim a cultura do vendedor ruim, que dá migué toda hora. O Fernando sabe que nós estamos falando, né, que tem negócio. Querido, vendedor é uma raça de migué, de mentira. Fala a verdade. Já estamos terminando, tá, gente? Ocultismo, esoterismo. Ai, nossa, que pedra! Essa pedra é energizante, né? Essa pedra. Ai, coloca a pirâmide. A pirâmide, meu Deus! Porque a pirâmide traz uma energia. Já viu aquela pessoa que faz assim, ó? Nossa, aqui tem uma energia, gente.
Eu preciso abraçar a árvore. Meu Deus do céu. Querido, você promete que você não vai viver debaixo de uma cultura pagã? Promete para mim? Sim ou não? Amém. Não vive debaixo disso aí não. E nós nem falamos ainda do feminismo. Ai, porque nós temos que ser feminista. Que engano. O feminismo é do diabo, querido. Deixa eu te falar aqui, rapidinho para a gente acabar. O feminismo, ele foi criado, ele foi desenvolvido pelo comunismo. Sabe para quê? Para criar um sentimento na mulher que estava dona do lar, cuidando das coisas em casa. Criar um sentimento de diminuição dentro dela, que ela era diminuída dentro do lar. Então, ele falou assim, não, você que é uma mulher, você tem que ir para o mercado. Sabe o que eu vejo hoje? Deus não tem problema nenhum de você ser uma empresária, de você ser uma líder, não tem problema nenhum. Mas você precisa entender que quando você entra na sua casa, você é menina, você é mulher. Michelle é empresária junto com o esposo. E eu conheço pessoas que são empresários e mulheres empresárias. Eu converso com elas no particular, eu falo assim, eu sei que quando você entra em casa, você é uma menina. E elas choram. Porque a mulher, ela precisa do homem. Existe algo dentro no homem que não consegue, que a mulher não consegue ter. E existe algo no homem, existe algo na mulher que o homem não consegue dar, entende? Então, no final das contas, a mulher é uma menina, ela pode ser forte, poderosa, mas querido, ela precisa de colo. Ela precisa de um marido para conversar com ela. Ela precisa de um marido para passar a mão no cabelo dela. Ela precisa de um marido para assistir filme com ela. Eu assisto com a minha esposa, a minha menina, e eu durmo lá. Ela fala, não dá para chamar você. Porque ela quer estar do lado. Às vezes ela só quer ficar deitada assim, ó. Mas queridos, o feminismo não tem nada a ver com o céu. O feminismo é a coisa mais diabólica que tem. É Satanás colocando a mulher no mesmo lugar do homem. E aí sabe o que acontece? A mulher começa a desonrar o homem começa a se sentir diminuído, ele vai ficando, você vai castrando o homem, castrando, quando vê, inverteu todos os papéis, e você arrebentou a casa, o lar. Valeu hoje? Espírito Santo, muito obrigado por essa reunião, eu te agradeço, Jesus, por cada coração que se dispôs a estar aqui. Senhor, faz neles o que nenhum homem pode fazer, e eu te darei toda a glória e todo o louvor. Senhor, continue tocando nas pessoas que estão ouvindo, Senhor, pelo YouTube, Senhor, essa mensagem, que eles possam, Senhor, entender aquilo que nós estamos falando, e que eles possam viver de modo digno do Senhor. Senhor, a minha oração é que o Senhor acenda nessa terra uma igreja viva, uma igreja viva do Senhor na terra. A minha oração é que o Senhor levante, Senhor, uma igreja madura, com entendimento sóbrio, com uma sobriedade dentro de si. Que nós não possamos ser levados por ventos de doutrinas, mas que nós possamos estar com os nossos pés fixados na Tua Palavra, em o nome de Jesus, amém, amém, amém. Valeu? Dá um abraço, irmão.